Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais esse vídeo da jornada sobre a Quaresma. Vivendo a Quaresma, somos convidados a viver gestos, atitudes penitenciais, como o jejum, a esmola e a oração. E o vídeo de hoje é sobre a esmola. Começo com uma citação da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo, se esse tal vê seu irmão passando necessidade e lhe fecha o coração? São João então está dizendo: como é que alguém que tendo bens nesse mundo vê seu irmão passar necessidade e fecha seu coração? Como o amor de Deus pode estar nele? São João nos chama a atenção sobre a necessidade e a importância de olhar para aqueles que sofrem e de fazer da nossa vida um gesto de partilha. A esmola ou as obras de caridade, elas fazem parte dos atos de penitência da ascese deste tempo quaresmal. A palavra esmola, em hebraico, é a palavra zedaká, que tem a mesma raiz da palavra justiça, zedek. Ambas têm a mesma raiz, que é retidão. Então, o que é dar esmola para o judeu? Dar esmola significa cumprir a Torá, isto é, fazer justiça. Então, para um judeu, fazer justiça é dar esmola, nesse sentido de cumprir a Torá. A esmola, então, está na ordem da justiça. Não é justo que alguns usufruam dos bens, enquanto outros são totalmente privados desses bens, mas também inspirada e ordenada para a misericórdia. Então, a esmola está na ordem da justiça, mas também inspirada e ordenada pela misericórdia. Do hebraico, a gente vê a questão da justiça, não é? E do grego, a gente vê a questão da misericórdia. A palavra esmola em grego, elemosine. Elemosine em grego quer dizer também piedade, mercê, compaixão, misericórdia. Então, em grego, dar esmola é um ato de misericórdia, é ser misericordioso. A esmola, as obras de caridade, como prática penitencial, é a expressão da nossa conversão. Passamos do egoísmo ao encontro. O gesto de dar esmola ou as obras de caridade, elas têm uma conotação pascal. Passamos do egoísmo para o encontro. Essa passagem da morte para a vida, através do amor aos irmãos e irmãs. Por isso que ela é uma das atitudes pedidas nesse tempo de Quaresma. Na Quaresma nós nos preparamos para a Páscoa, que é a passagem da morte para a vida. Dar esmola também é uma forma de passagem, como estou dizendo, saindo do egoísmo e indo ao encontro do outro. A prática da esmola, que representa uma forma concreta de socorrer quem se encontra em necessidade, e ao mesmo tempo uma prática ascética de se libertar da afeição dos bens. O Papa Bento XVI, em uma de suas mensagens sobre a Quaresma, vai dizer isto: dar esmola é também se libertar do apego exagerado aos bens deste mundo. Dar esmola não é só socorrer quem precisa, olhar para o sofrimento, a miséria, a fome do outro, mas é também nos libertar daquela tentação constante de nos apegar exageradamente aos bens deste mundo. Como diz Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo 13, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não é? Então, a esmola, ela é ao mesmo tempo socorro aos irmãos
e vencer o vício da avareza. O ato de abrir as mãos ao dar esmola é considerado um remédio eficaz contra o vício da avareza. A esmola ajuda-nos a vencer esta incessante tentação, educando-nos para ir ao encontro do outro, do próximo, e partilhar com ele aquilo que por bondade possuímos. Contudo, a esmola, ou as obras de caridade, também nos lembram que nós não somos proprietários, mas administradores dos bens que possuímos. Tanto que, ao morrer, nenhum de nós leva nada consigo. Tudo aquilo que nós temos permanece aqui. Nada levamos conosco, somos administradores dos bens que temos. Essa é uma maneira bonita de pensar e de agir em relação aos bens. Sentir-se administrador, dos bens que possuímos e administrá-los de forma justa. Com isso, eles não são considerados propriedade exclusiva, mas meios. Então, os bens que nós possuímos são meios de praticar a partilha, de viver a solidariedade, de viver a comunhão com os irmãos, de partilhar aquilo que somos e que temos. A esmola, então, nesse sentido, é uma oportunidade de vivenciar a solidariedade e a partilha, valores fundamentais para a vida cristã. Então, quando a gente faz esse gesto de caridade, a própria palavra esmola muitas vezes não soa bem aos nossos ouvidos, a gente tem como que uma aversão a esta palavra. Então, poderíamos dizer obras de caridade, mas o sentido é o mesmo. O que é dar esmola? O que é ter uma obra de caridade, se não olhar para o sofrimento do outro? Ao praticar a esmola, estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça e nos ensinou que o amor ao próximo é o caminho para a verdadeira felicidade. O caminho para a verdadeira felicidade se encontra no amor ao próximo, e as obras de caridade, dentre elas a esmola, são gestos na qual nós expressamos esse amor. É preciso lembrar que a esmola evangélica não é simplesmente um ato de filantropia, mas trata-se de uma expressão concreta da caridade cristã. É uma virtude, a caridade é uma virtude teologal que exige a conversão interior para o amor de Deus e a dos irmãos. E para os cristãos, a esmola ela ainda tem um sentido transcendente, porque nós somos chamados a reconhecer naqueles que sofrem e que padecem, a reconhecer neles o rosto de Cristo. O próprio Jesus, no discurso escatológico que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, vai dizer isso: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, doente e preso e fostes me visitar, era estrangeiro e me acolhestes em sua casa. E aqueles lhe dirão: Senhor, quando foi que nós te fizemos isso? E Jesus responderá: quando fizestes ao menor dos meus irmãos. Olhar para aquele que sofre e ser capaz de enxergar nele a presença de Cristo, não é? Essa atitude nos leva a agir com caridade e com amor. E é nesse sentido que um dia nós seremos julgados. São João da Cruz tem uma frase muito bonita, na qual ele diz assim: no ocaso da vida, seremos julgados pelo amor. No ocaso da vida, seremos julgados pelo amor. Podemos interpretar esta frase de São João da Cruz dizendo que no final da vida, no final desta existência terrena, seremos julgados pelo amor, porque Deus é amor. Mas também seremos julgados pelo amor,
que fomos capazes de viver e praticar nesta vida. E esta passagem do Evangelho de São Mateus, que nós chamamos de discurso escatológico, na qual Jesus diz como será o julgamento, e o julgamento se baseia na nossa capacidade de amar. Por isso a esmola, as obras de caridade, elas devem ser expressão de nosso amor, de nossa generosidade e do nosso desejo de conversão. Nós precisamos aprender a fazer da nossa vida um dom total. A obra de caridade é muito mais do que dar uma esmola sem olhar para a pessoa, dar uma esmola para se ver livre da pessoa. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é da esmola como essa atitude de quem sabe olhar para o outro e ter um gesto de misericórdia, de compaixão, fazendo deste gesto uma atitude de vida. E qual é a atitude de vida? Fazer da nossa vida um dom total. São João Paulo II vai dizer assim: o homem não pode encontrar sua própria plenitude a não ser no dom sincero de si mesmo. Nós só encontramos a nossa plenitude no dom sincero de nós mesmos. E as obras de caridade, a esmola, deve ser uma expressão deste dom sincero de si mesmo, de quem quer doar-se ao próximo e de quem quer vencer o apego exagerado aos bens deste mundo. O Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, no capítulo 2 da encíclica, o Papa faz uma bonita reflexão, uma bela reflexão sobre a passagem do bom samaritano. E que eu gostaria de citar aqui para incluir nesta reflexão sobre a esmola. O Papa diz que é preciso criar uma cultura diferente, no que conduz a superar as inimizades e a cuidar dos outros. Precisamos vencer a cultura da indiferença, aonde nós não nos sentimos responsáveis pelo outro, aonde cotidianamente nós repetimos aquilo que disse Caim quando Deus lhe perguntou: onde está o teu irmão? E nós sabemos o que havia acontecido, segundo o relato bíblico. Caim havia matado o seu irmão Abel. E Caim responde a Deus: por acaso sou guarda do meu irmão? Notem que há uma indiferença aqui. E o Papa Francisco cita esta expressão para dizer que nós não podemos ter a mesma resposta. Por acaso sou guarda do meu irmão? Essa é a cultura da indiferença. Uma sociedade enferma, diz o Papa, pois procura construir-se de costas para o sofrimento do outro. Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca de nos desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis, dos mais sofridos. O Papa diz que diante daqueles que sofrem, daqueles que passam fome e necessidade, nós temos duas atitudes, só há duas possibilidades. A de passar adiante, lembrando da parábola do bom samaritano, passar a largo, ou a de deter-se diante daquele que sofre. Que as nossas esmolas, que as nossas obras de caridade sejam a expressão deste coração bom samaritano, de quem se detém, de quem para olhar aquele que sofre, e não de quem passa a largo, quem vai adiante, semeando, nutrindo, alimentando o que o Papa Francisco chama de a cultura da indiferença, aonde a sociedade cresce, onde cada um se coloca de costas para o seu irmão. Que nós possamos construir uma sociedade nova e que as nossas esmolas, como gestos de penitência, de conversão, de ascese, sejam também expressão de nossa caridade, de nosso amor, de nossa comunhão. Termino lembrando aquilo que diz São Tomás de Aquino. Em relação à sua causa, enquanto esmola corporal é feita por amor a Deus e ao próximo, tal esmola produz um fruto espiritual. Segundo o livro do Eclesiástico, cita São Tomás, sacrifica tua prata por um irmão e um amigo. Usa de suas riquezas, segundo o preceito do Altíssimo. Ser-te-á mais útil
do que o ouro. Continua São Tomás. Em relação a seu efeito, também neste caso a esmola corporal tem um fruto espiritual, porque o beneficiado, aquele que recebeu, é movido a orar pelo benfeitor. Por isso, o mesmo texto inclui: esconde a tua esmola no coração do pobre, e a ela rogará por ti todo o mal. Entre os frutos espirituais da esmola, o perdão está o perdão dos pecados. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta: a caridade cobre a multidão de pecados. A caridade cobre uma multidão de pecados. E o que diz São Pedro Crisólogo: o que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Que nós possamos fazer da esmola esse ato de ascese, mas também de caridade, de amor, de solidariedade com aquele que sofre, construindo uma sociedade na qual nós nos compreendamos como irmãos uns dos outros, filhos e filhas do mesmo Pai.